Hoje pela manhã, o Detran realizou uma blitz, a blitz sucata, e recolheu 9 veículos da Transmanaus. Deixa eu conversar, olha só, olha aí as imagens dos veículos que foram retirados de circulação. As imagens foram feitas pelo Carlos Eduardo Souza. Deixa eu só conversar com a Fabiola Gadelha. Fabiola, qual era a situação desses veículos? Olha, Wilson, muitas irregularidades. Pneus carecas, extintores vencidos, vidros quebrados. Inclusive, Wilson, tinha transporte coletivo, ônibus sem freio. Então, a situação realmente está preocupante. Nós vamos conversar agora com a doutora Mônica Mello, diretora do Detran Amazonas, que vai explicar melhor para a gente sobre essa operação. Essa operação ela já aconteceu outras vezes, deu uma parada. O que motivou? Foi, no caso, o acidente que ocorreu, onde vitimou 3 pessoas aqui na Alameda Cosme Ferreira? Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Positivo. Além do acidente, há um clamor popular pela insatisfação desse tipo de transporte coletivo na cidade de Manaus. Ou seja, os ônibus estão circulando de forma bastante precária e, com isso, trazendo, inclusive, insegurança veicular. O que significa isso, como nós presenciamos, infelizmente, naquele acidente, inclusive que teve vítima, veio a óbito alguém desse acidente, e o que nós queremos é exatamente o contrário, nós queremos segurança, conforto e higiene. Por isso que nós vamos estar bastante alerta e de agora para frente, Fabiola e Wilson, os telespectadores podem ter certeza que nós vamos retomar as nossas operações que sempre foram executadas, sempre foram realizadas, e nós precisamos para que a gente possa resgatar um pouco da dignidade da população com relação ao uso desse transporte. O que foi interessante foi a estratégia montada, né? No caso, vocês fizeram na rua, vocês não foram fiscalizar isso nas garagens. A intenção era realmente pegar o transporte coletivo circulando com irregularidades, né? Pegar, no caso, no flagrante? Boa pergunta, Fabiola. Somente até para esclarecer a população, foi muito importante a tua pergunta. Por quê? Porque o Detran Amazonas não tem a competência de fiscalizar os ônibus, ou seja, quem tem a concessão pública municipal dentro das garagens. Não é competência nossa, não é atribuição do Detran Amazonas. Por isso nós realizamos a fiscalização, a blitz, na via pública, ou seja, no momento que ele está em circulação, ele sai das garagens. Por isso ela iniciou-se, então, às 5 horas da manhã, sem passageiros, para que a gente também não atrapalhasse esse transporte, essa locomoção, né, desses passageiros. A operação sucata vai continuar, agora sem data prevista, no caso vai ser surpresa? A operação ela é sempre surpresa e vai continuar sim, sem hora nem horário para acontecer, mas sempre com uma continuidade. E isso pode levar a fazer com que os proprietários dessas empresas regularizem o quanto antes, não só na parte documental, na questão principalmente do licenciamento, mas fundamentalmente que eles tenham a consciência da regularização física desses veículos, desde a questão de freio, da questão dos pneus careca. Nós estamos num período chuvoso, é perigoso, é um veículo pesado, né, é um ônibus. Agora uma pergunta que não quer calar, né, que eu tenho certeza que todo usuário que está nos assistindo agora está com essa pergunta na cabeça. Se caso o Detran retirar todos os ônibus que estão irregulares, vai ficar algum para circular? Não, na realidade a gente não espera tirar todos, a gente espera tirar os que estão irregulares, se eventualmente todos estiverem irregulares, tanto quanto estiverem irregulares. E para salvaguardar a segurança e a incolumidade física do cidadão que se utiliza desse tipo de transporte coletivo na cidade de Manaus, assim o faremos se preciso for. Mas a situação atual hoje é que realmente a maioria dos ônibus estão nessa situação, né? Está com irregularidades, não é? Daí a que eu falei, buscar a consciência do empresariado, né, nesse sentido de proceder à regularização imediata, no sentido exatamente de garantir a sobrevida e a incolumidade física desse passageiro do transporte coletivo. Boa tarde, doutora Mônica. Sim, Wilson. Exatamente essa questão que eu ia abordar com a senhora, porque aí o poder público fica naquele dilema entre resguardar as vidas e deixar o usuário um pouco mais apertado ali dentro do ônibus. Mas também é uma forma de forçar as empresas a regularizarem a situação desses veículos, né? Positivo, Wilson, é exatamente isso, porque é constitucional o direito de ir e vir, mas ele é constitucional
com segurança. Então, nós temos que trabalhar pela máxima segurança. E é uma obrigação nossa no circular, no transitar, ou seja, em via pública, nós vamos atuar, se preciso for, sempre para garantir essa segurança. Sim, Wilson, positivo. Na verdade, Wilson, o que a população amazonense, principalmente o usuário do transporte coletivo, que está precisando é justamente dessa segurança, né, que não está tendo. Então, essa é a preocupação do Detran, mas, ao mesmo tempo, fica também a situação das empresas. O Detran pede que a empresa se regularize, né, e possa botar transportes coletivos em boas condições nas ruas. O Paulo França quer fazer uma pergunta, fique à vontade, Paulo. Quero sim fazer um questionamento e eu quero ressaltar esse trabalho da doutora Mônica, mas Obrigada, dizer para ela Paulo. que eu Bom sei dia. que vem pressão política por aí para que realmente o Detran ou diminua ou estanque esse processo todo. Mas eu acho que a senhora resguardando o interesse também da coletividade é muito importante. Tem um resguardo político da coletividade, da população que quer melhoria no transporte coletivo. Agora, um detalhe importante, o foco que, quando se fala em dar aumento da passagem de ônibus, é mais ônibus novos. Eu acho que a relação deveria ser, se você tiver cacareco ainda no sistema, você não vai ter aumento de transporte coletivo, porque isso é um respeito, uma forma de demonstrar carinho, entendeu? E também preocupação com a segurança do nosso povo, da nossa gente, que usa o transporte coletivo maciçamente, massivamente. Então está na hora realmente dessa relação mudar. O foco deve ser outro. O empresário, eu acho interessante que a senhora pedir essa consciência do empresário, mas ele já deveria estar imbuído dessa consciência, entendeu? Eu acho bom que a senhora repassa uma aula de civilidade, de responsabilidade, de seriedade com a vida do ser humano. E isso é importante. Obrigada, Paulo. Só para complementar, duas situações. Você tocou na questão dos veículos novos. O Detran também está atento e diligente na questão do emplacamento de veículos novos na cidade de Manaus. Hoje nós estamos acompanhando mês a mês e por empresa quantos ônibus novos estão entrando na cidade de Manaus do transporte coletivo. E você tem razão, realmente, a gente não falava aí sobre isso, sobre a questão do custo da passagem, mas se vai aumentar, se vai ser uma das passagens mais caras do país, que seja, mas que pelo menos, né, não deveria ser, mas se tiver que ser, que minimamente garantam as condições de segurança para esse passageiro, que ele não é um usuário não, ele é cliente, ele paga e ele tem que exigir. Então a gente tem que ter esse transporte com cidadania e sobretudo com dignidade. E mais, quem não utiliza esse transporte, que tem, por exemplo, um veículo automotor, outro tipo de veículo automotor, como por exemplo um automóvel, ele também é prejudicado por falhas mecânicas, por panes mecânicas nesse veículo e acaba fazendo com que o trânsito de Manaus permaneça lento em corredores, inúmeros corredores viários. Isso também é uma preocupação nossa para dar fluidez do trânsito. Então é isso. A fiscalização sucata vai continuar e isso com certeza vai ser melhor para o usuário que tem que ter a garantia de um transporte coletivo seguro para poder transitar na nossa cidade.